Então nós tivemos uma conversa tal a respeito do reino do céu. O Senhor focando a igreja no reino da glória. O Senhor focando a sua atenção na glória. E nós vimos muito claramente que Deus tem reservado para todos vocês o melhor. O Senhor preparou o melhor para vocês, muito diferente, melhor daquilo que você vê na terra, sofrimento, filhos doentes, esposa doente, marido. Então, muitas coisas nesta vida, nesta terra, tormentos. E o Senhor disse que tudo isso vai acabar para aqueles que confiarem nele. O livro de João 3,16, ele diz: pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele, ele diz, todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra é todo, todos, todo aquele, significando que realmente está aberto para todos. Aberto para todos. Para os 8 bilhões de pessoas na Terra, se crerem em Jesus hoje, e o arrebatamento acontece 5 minutos depois, 8 bilhões de pessoas vão entrar no reino de Deus, no céu. A palavra é todo aquele, todos. Então, foi um tempo muito poderoso, que o Senhor abriu uma porta tão grande e disse, todos. Ele não escolheu. Ele não deixou outros fora. Ele abriu a porta para todas as pessoas. Ele disse, todos. Todo aquele. Significando que ele abriu a porta para mais de 8 milhões de pessoas. Então, como nós vimos, o esplendor do reino do céu, o Senhor está chamando esta geração para se arrepender, para apartar-se do pecado. Mas enquanto nós discutimos a grandeza e o esplendor e a glória do céu que Deus preparou para vocês, para todas as pessoas, é muito importante entender a gravidade, a forma como o Senhor está estabelecendo lá. O Senhor falou comigo a respeito da gloriosa vinda do Messias, e vai ser muito importante que todos vocês ouçam esta instrução de arrependimento e de retornar à santidade. Será extremamente importante, porque este é o tempo no qual o Senhor está garantindo que as nações se preparem, que a igreja se prepare para a gloriosa vinda do Messias. E no livro do Apocalipse, esse capítulo 21, o princípio e o fim. E ele diz muito claramente aqui, todo aquele que tiver sede, darei de graça da água da vida. Então, no versículo 7, ele diz, ao vencedor, o vencedor herdará estas coisas, tudo isto. Significa tudo que está descrito no versículo 1, o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. Aqueles que vencerem o pecado, vencerem os desafios do diabo que acontecem nesta vida, eles vão herdar tudo isso. E eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Então, ele traça uma linha aqui divisória no versículo 8, ele diz, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte, ele diz. Então o Senhor traça uma linha muito séria, uma linha muito tremenda, e ele está dizendo muito claramente que mesmo enquanto ele está falando a respeito do céu, o reino do céu, você não pode perder de vista o fato de que aqueles que não se arrependerem, aqueles que não receberem Jesus como Senhor e Salvador, o céu, o inferno está esperando por eles. Nós sabemos muito bem que o inferno é
um juízo consciente. Você estará vivo e desperto. Então nós vemos muito claramente que ele coloca o céu como lugar físico. Você vai ter corpo físico, você estará vivo. Da mesma forma é o inferno. É um lugar físico onde haverá tremendo e inacreditável tormento. No livro Mateus 13:50, isso é o que o Senhor diz. Ele diz, eu vou ler do 49. Assim será no final desta era. Os anjos virão e separarão os iníquos dos justos e os lançarão no fogo, onde haverá choro e ranger de dentes, significando que haverá um juízo consciente. Eles estarão conscientes. É por isso que o Senhor está apresentando esta tremenda mensagem de escolher o reino de Deus. Então tem que ser um chamado muito claro e muito sério para esta geração, que você tem que escolher isto, caso contrário, há inferno. E o Senhor abriu a porta e ele diz que todos, qualquer um de vocês que crê em Jesus, que ouvir estas instruções, nascer de novo, ele diz, eles entrarão no reino da glória. Então o Senhor vem muito claramente e diz, o inferno não foi construído para vocês, foi isso que nós vimos ontem. O inferno não era para vocês. Deus nunca teve intenção de construir, de preparar o inferno para vocês. O inferno foi preparado para Satanás e os seus anjos. E nós vimos muito claramente Deus clamando por arrependimento a esta geração e a igreja. Para o retorno desta geração de igreja, Deus está clamando agora por santidade. Santidade nesta geração, nesta hora, para que as pessoas possam retornar para Ele em absoluta santidade. O Deus Todo-Poderoso está clamando e dizendo, veja, eu preparei o céu para vocês, mas a escolha é sua, eu não posso forçar vocês, a escolha é de vocês. Então, o inferno é irreversível, nós vimos isso também. Então, novamente, a decisão que você está fazendo agora pode ser a sua decisão final. Esta é a última decisão. É um lugar terrível para estar. É por isso que Deus está apresentando o céu para vocês. Vocês têm que ser sóbrios suficiente, sérios suficiente, determinados o suficiente para fazer esta escolha. Você vê como as coisas estão está acontecendo no mundo, os hospitais inundados em Londres, e eles estão pondo as pessoas para fora. Você pode ver que o Messias está vindo, é óbvio, o Messias está vindo. Quando o Senhor dá oportunidade e escolha, no livro de João 3, quando ele dá a escolha, para que vocês possam recebê-lo, todas as pessoas, ele disse todo aquele. Então, isso traz uma grande responsabilidade, mas quando você lê mais para frente, o versículo 17, ele diz que Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Então ele diz, todo aquele que crê nele não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Então ele novamente aqui traça uma linha divisória, que aqueles que não crerem permanecem condenados. Então é uma questão muito séria que o Senhor está levantando. Os hospitais estão escolhendo e eles estão pondo pacientes para fora no Reino Unido, em Londres. Eles estão dizendo, não, estamos lotados. Então, todos sabem que isto nunca aconteceu antes e o Messias está vindo. Então, o Senhor está colocando que o dia do juízo está vindo. Aqueles que forem achados iníquos no dia do juízo serão lançados no lago de fogo, porque é uma fornalha de fogo insuportável, mais de 1.700 graus Celsius. E ele está descrevendo absoluta the greatest misery that we call rebellion in a place called the Almighty is pleading with this generation.
O Senhor, Deus Todo-Poderoso, está clamando com essa geração antes que a porta feche. Ele disse, alguém é rebelde, não recebeu Cristo naquele dia, o Senhor vai levar a igreja e a terra vai mergulhar no juízo final. Mas se você for achado não crendo em Cristo, eles serão separados e lançados no lago de fogo. Os justos entram na condição eterna de alegria e celebração. Lembre-se que no céu haverá grande celebração, como nós vimos. Grande celebração, alegria, júbilo e festas, festividades. E tanto amor que o Senhor no céu, o Senhor Todo-Poderoso, agora vai ter comunhão com seus eleitos. Então, nós vemos que o Senhor está quase te impulsionando a escolher o céu, todos para escolher o céu. Ele diz, se você ver o livro de Colossenses 3, de 1 a 3, ele diz, já que vocês ressuscitaram juntamente com Cristo, coloque o seu coração na realidade, nas coisas do céu, aonde Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, está assentado em um lugar de honra à mão direita de Deus Pai. Pense e coloque a sua mente nas coisas que são do céu, não nas coisas que são da terra. Tempo poderoso, quando o Senhor, Deus Todo-Poderoso, agora está clamando, chamando antes do arrebatamento da igreja, para agora focarem no eterno. Você pode olhar a terra está cheia de tristeza, enfermidade, desapontamento. A vida nesta terra sempre será o desapontamento. Se não é desapontamento com o casamento, então você descobre que é financeiro, é emprego, é desemprego. Há muitas coisas que vão te desapontar e você nunca... por mais que você tente melhorar outras coisas virão. Então, assim é a vida na terra, e o Senhor está dizendo, não. Agora é o tempo para escolher as coisas do alto onde Cristo está. Porque a pessoa de Cristo tem autoridade. Ele morreu por vocês, mas ele vai voltar e julgar, ele vai voltar como governante da terra. Veja o que você vê no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Ele é o soberano dos reis da terra, ele revelando Cristo. Ele é o soberano. Então, o Senhor tem sido muito generoso com esta geração, com a humanidade, para trazer para vocês o entendimento de que este lugar não é o seu lar, há um outro lugar. O céu é o seu lar. E é o tempo de preparar-se agora. Se você olhar o livro do Apocalipse 1:9, ele diz, eu, João, companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus Cristo, na paciência, na perseverança que nós temos em Cristo. E Jesus, ele está falando quando o Senhor veio até ele, enviou um anjo para revelar para ele o que estava prestes a acontecer na terra. E ele está dizendo que sofrimento nos pertence, faz parte da nossa vida como cristãos. Então, você não pode resolver todos os problemas, mas há um outro lugar que você pode escolher, um lugar glorioso, um lugar maravilhoso, um lugar preparado para todos os cristãos. Então, neste momento, o que você decidir vai determinar a sua eternidade. A sua eternidade está sendo determinada agora, se você vai ser obediente ou não, se você vai separar ou não. E os santos crentes serão separados dos crentes incrédulos. Então, o inferno é um juízo consciente, será insuportável. Lembre-se que o inferno é terrível e é irreversível. E a salvação que Jesus trouxe, na verdade, foi para te livrar do inferno.
Aqui na terra você vive somente uma vez, povo abençoando, somente uma vez. Depois disso, vem morte. Ninguém vai viver aqui para sempre. Se você vê que nós estamos em um lugar agora onde o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, os sinais estão em toda parte, a qualquer momento agora o arrebatamento acontece, então será a tribulação e a grande tribulação, e então demarcando já o final com a segunda vinda, e depois quando haverá o governo de paz, o reino de paz, então o juízo final do trono branco, onde ele diz que é Cristo julgando vocês, mas por causa da Trindade, se você olhar a natureza do juízo lá, você vê Deus Pai ali. Então Deus triuno está se revelando naquele juízo, por isso que o céu e a terra fugiram dele, porque eles não vão suportar ver o Deus Pai e Cristo também naquele trono. Então, depois disso, será o estado eterno. Então, o tempo acabou. Então, por favor, arrependam-se. Creiam em Deus. A mensagem é muito clara. Ele está dizendo que há agonia no fogo do inferno. É o fundo do poço. Enquanto Deus está falando a respeito do céu e exaltando, mas Ele está advertindo para a severa agonia. Este fogo eterno, esta fornalha ardente com calor extremos, é lugar de choro. É um lugar de ranger de dentes. É chamado lago de fogo, reino do fogo, lugar de tormento. Os vermes não morrem. Lugar de tormento, lugar onde os incrédulos serão amaldiçoados, serão lançados, o lugar onde Deus é separado de você. Então nós temos que estar muito despertos para aquilo que o Senhor está falando, muito bem despertos e conscientes do que Deus Pai está dizendo nesta hora. Enquanto Ele está apresentando o céu para vocês, Deus diz que Ele deu para vocês um plano de redenção. E este plano de redenção revolve ao redor do Cordeiro de Deus, Jesus, o Cordeiro de Deus. Então, se você olhar muito cuidadosamente, ele diz que gira em torno do sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Ele está dizendo que a salvação da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás, da escravidão do pecado, é uma iniciativa de Deus. O céu pertence a Ele, o céu é dele, é o céu dele. Então você não pode ver a igreja da forma como eles estão andando. Quando você vai repreendê-los, ela vive a sua vida como se ela mesma determinou os padrões para entrar no céu. Isso é uma tragédia muito séria. Então nós vemos muito claramente que o Senhor veio. Ele deixou muito claro que a salvação foi iniciada por Deus. O céu foi construído por Deus. A salvação que você está recebendo agora da escravidão do pecado é algo que é uma salvação que o próprio Deus desenhou e designou. Então o Senhor está dizendo que a obediência vai ser muito chave para te ajudar a receber o corpo glorioso e as vestes gloriosas que Deus deu para você, que Jesus conquistou para vocês. A obediência será muito chave, e o sangue de Jesus é o que vai te marcar como crente, de tal forma que agora, quando o anjo da morte vier e ele vê que você está marcado pelo sangue, ele não vai te forçar. Você não vai sofrer tribulação, não vai sofrer juízo. Quando Deus vier naquele dia para levar o seu povo, o sangue vai ser a marca, aqueles que estão cobertos pelo sangue, e Ele vai levá-los para a glória no arrebatamento, cobertos pelo sangue, não cobertos por prosperidade. Então, Cristo Jesus está no centro da redenção de Deus, vindo para redimir vocês. E Ele está dizendo, mas vocês têm que obedecer, vocês têm que crer.
Assim como foi no Egito, eles tiveram que crer no aspergir do sangue, e você tem que crer no sangue de Jesus agora. Então ele diz, mesmo que se 8 bilhões de pessoas aceitar, ele vai levar, mas se for somente 2 mil, ele vai levar somente 200 mil. A diferença daquilo que Deus está anunciando agora é para vocês. Ele tem que honrar o sangue de Jesus. E para honrar o sangue, você tem que se arrepender. Arrependimento, quando você se arrepende, você honra Jesus. Arrependimento, você honra Deus com arrependimento. Você tem que ser santo. É assim que você honra Jesus, justo, temor de Deus, sabedoria, reverência, fidelidade, fidelidade. Sempre vivendo uma vida separada, você tem que honrar o sangue de Jesus. Então, povo abençoado, este é um tempo tão histórico, que nos sobreveio. O tempo está vindo quando Deus Todo-Poderoso, Ele está vendo pecado, injustiça, corrupção, decadência, vai te levar para o inferno. Nós já falamos disso, que Deus estabeleceu o seu próprio padrão. Você não pode mudar as qualidades de Deus, os padrões de Deus. Que Deus é puro. Que os olhos de Deus estão em toda a terra. Ele é onipresente, onisciente. Ele está te olhando e sabendo o que você faz agora. Ele não vai aceitar o pecado no seu reino. Não, não, não. Então, a igreja deste dia presente está vivendo como se Deus fosse aceitar o pecado. A pureza de Deus está no céu, é o lugar da habitação dele, o caráter dele é revelado lá. Então, Deus, no seu lugar, na sua pureza, na sua justiça, a pureza dele jamais admitirá o pecado no céu. Então, você tem que admitir que ele tem os seus padrões e você tem que se adequar aos padrões dele. O Senhor, Deus do céu, ele tem o seu padrão e ele é o dono do céu. Excelência moral, excelência, perfeição, santidade, totalmente separado do pecado e dos pecadores. Totalmente separado do pecado e dos pecadores, das pessoas imorais. Então é muito importante, vai ser muito importante que você entenda que o céu pertence ao Senhor e não pertence a você. Então você não pode determinar os padrões do céu. Deus está chamando para esta geração para agora respeitar o sangue de Jesus e entrar no céu e não ir para o inferno.